Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o professor Rafael Galas. Hoje, aula sobre derivada pela definição. Peço que se vocês não forem inscritos no canal, para se inscrever, receber os vídeos dessa e de outras disciplinas relacionadas. Se puderem também, fiquem à vontade para me seguir no Instagram, @prof.rafaelgalas. Se gostar do vídeo também, aproveita e deixa um joinha. Se não gostar, pode me dizer aí o que eu preciso melhorar. Bom, a derivada pela definição, ela vai utilizar aqui o conceito de limites, tá? Nesse primeiro momento, os objetivos da gente utilizar a derivada são principalmente para determinar o coeficiente angular da reta tangente em um ponto do gráfico de uma função e determinar variações instantâneas de velocidade, de pressão, de temperatura e assim por diante, tá? A fórmula que a gente vai utilizar é a fórmula do limite de f de x0 mais h menos f de x0 dividido por h, quando h tende para zero. Tá? Eu fiz um esboço de um gráfico ali só para a gente entender a noção disso, tá? Porque é isso que vai determinar a construção da derivada em si, principalmente para a interpretação do coeficiente angular. Tá? O que é o coeficiente angular? É a quantidade, né, de variação que ocorre na inclinação da reta. Coeficiente angular positivo, uma reta crescente. Coeficiente angular negativo, reta decrescente. Coeficiente angular zero é uma reta na horizontal. Certo? Então a equação da reta é y igual a x mais b. É esse a, que é o coeficiente angular, que a gente vai calcular através da derivada. Depois, com os outros métodos de derivação, a gente não vai precisar fazer essa derivada pela definição, mas é importante para entender o conceito. Então, definição de derivada, a função derivada. A derivada de uma função fx em relação à variável x é a função f'. Então, ficou meio ruim aqui a definição, mas é f', se chama f' de x. O f' de x é um limite, quando h tende para zero, de f de x mais h menos f de x sobre h, quando esse h tender para zero. No gráfico, o que significa isso? Bom, nós temos o gráfico aqui, bem simples, de uma curva, né? Essa curva é y igual a f de x. Nós temos um ponto inicial, que é o ponto x. Esse x me dá uma coordenada f de x e eu tenho um ponto P aqui, para encontrar a coeficiente angular da reta tangente, certo? Só que o coeficiente angular da reta tangente, ela precisa de duas coordenadas de pontos. Então a gente não consegue determinar, sem usar um limite, qual é o coeficiente angular dessa reta, sabendo apenas um ponto dela. Se a gente traçar um segundo ponto na função y igual a f de x, que eu posso chamar de ponto Q, essa reta que vai conter os pontos P e Q, ela não é uma reta tangente, é uma reta secante. Ela toca duas vezes o gráfico. Uma vez aqui e outra aqui. E é óbvio que o coeficiente angular dessa reta secante não seria igual ao coeficiente angular de uma reta tangente. Veja aqui que eu nem acabei nem traçando a tangente, tá? Mas digamos que a tangente ficasse mais ou menos por aqui, ó. Essa aqui seria a tangente, tá? Vou marcar aqui a lápis mesmo. Essa aqui seria a reta tangente. Toca só uma vez o gráfico. O coeficiente angular da secante não é igual. O que acontece? O ponto P tem a coordenada x, f de x. O ponto Q tem uma coordenada x mais h e f de x mais h. Ou seja, do x, que é um valor genérico, eu aumentei para o x mais h, que é um outro valor genérico. O acréscimo do x para o x mais h é h. Então eu aumentei h aqui no domínio, e esse h gerou uma variação na imagem. Aqui embaixo é o domínio e aqui é a imagem. Para eu calcular essa taxa de variação instantânea, qual é a minha ideia intuitiva aqui? A minha ideia intuitiva é fazer esse h diminuir. Quando esse h diminui, eu não vou pegar o ponto Q aqui nessa posição, eu vou pegar aqui. Eu vou pegar aqui, vou pegar mais próximo, cada vez mais próximo. Quanto mais próximo do P o ponto Q fica, o que acontece com o coeficiente angular dessa reta vermelha aqui? Ele está aqui e aos poucos ele vai tendendo a ficar igual ao coeficiente angular da tangente. Tá? Essa é a ideia. Mas que para isso aconteça, o que tem que ser feito?
o h tem que se aproximar de zero. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a imagem final, o f de x mais h, menos a imagem inicial, que é o f de x, vou subtrair as duas, a variação da imagem, dividido pela variação do domínio, que é o h. Então, a imagem final menos a imagem inicial, dividido pela variação do domínio, quando esse termo do domínio tende a ter um tamanho próximo a zero. Essa é a definição prática, vamos dizer assim, mais simples que a gente pode fazer. Se alguém da matemática está assistindo esse curso, vai achar que ela é muito rasa. Mas para as atividades que a gente vai fazer em engenharia, cálculo de derivada, cálculo do coeficiente angular, equação da reta tangente, isso é mais do que suficiente, beleza? Então vamos fazer um exercício para usar essa definição. Eu tenho aqui o exercício seguinte. Seja f de x igual a x², determine o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico e monte a equação da tangente no ponto P, menos 2 para x e 4 para y, certo? Então, vamos lá. Nós temos aqui o f de x, que é x². Para usar a fórmula, eu preciso do f de x mais h. Então, onde tem x, eu substituo por x mais h. Se o x está ao quadrado, eu vou ficar com x mais h ao quadrado, certo? E aí vamos para a fórmula. Limite, com h tendendo para zero, de f de x mais h, que é x mais h ao quadrado, menos f de x, que é x ao quadrado, dividido por h. Puxando aí para as aulas de limite, o nosso objetivo é tentar eliminar esse h, porque enquanto o h tender para zero, vai zerar o denominador. Então vai ficar limite com h tendendo para zero, vou abrir esse quadrado perfeito, x² mais 2xh mais h ao quadrado. Quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, quadrado do segundo, menos o x². Tudo isso divide por h, beleza? Cancela, cancela, vai sobrar aqui limite com h tendendo para zero de 2xh mais h ao quadrado dividido por h. Nesse momento, qual é o problema? Se eu aplicar o h em zero, zero denominador, indeterminação. Então, vou pôr o h em evidência, porque aparece nos dois termos. 2xh por h, 2x, h ao quadrado por h, h. E agora eu posso fazer o que é o meu objetivo desde o início. Cancelar o h. Sobrou 2x mais h. Posso aplicar em h0? Sim, sem problema. Isso aqui vai para zero. Portanto, o que sobrou aqui é o limite quando h tende para zero é 2x. Beleza? Esse 2x representa quem? Esse 2x, vou escrever aqui do lado. F' de x é igual a 2x. Essa é a definição que a gente viu aqui. F' de x é igual ao limite. Eu resolvi o limite e achei o 2x. O que significa esse 2x nesse gráfico aqui? Representa o coeficiente angular da tangente. Ou seja, o coeficiente angular varia de acordo com a coordenada x. Tá? Se o x for positivo, o coeficiente angular positivo. Se o x for negativo, o coeficiente angular negativo. Vou fazer um esboço aqui do gráfico. É evidente essa definição quando a gente põe no gráfico. Tá? Fiz sem régua aqui. Me desculpe o esboço bem grosseiro. Mas nós temos a função x². x² é uma parábola voltada para cima, certo? Mais ou menos com esse comportamento aqui. Ó. O que acontece? Se a gente fizer tangenciamento nesse y igual a x² em qualquer ponto negativo, a tangente vai ficar voltada para baixo assim. Ó. Até o momento que a tangente fica com coeficiente angular nulo e depois ela volta a crescer. Tá? É só a gente pegar um ponto qualquer aqui. Ó. Pega um ponto negativo aqui e a tangente vai ficar voltada para baixo. Pega um ponto positivo, a tangente vai ficar voltada para cima. Tá? Por quê? Se o ponto for negativo, duas vezes um ponto negativo, negativo. Se for positivo, duas vezes um ponto positivo, positivo. Essa interpretação é importante
para a gente entender o que está acontecendo. O que o exercício pede? Para achar o coeficiente angular num ponto. O coeficiente angular está aqui no ponto genérico. Além disso, pede para montar a equação da tangente. A equação da tangente, vamos definir ela aqui, é y menos y0 igual a que multiplica x menos x0. Esse a é o coeficiente angular, ou seja, a derivada. Então, esse 2x que a gente achou aqui em cima é igual a. Alguns livros usam m também, tá? É o coeficiente angular. x0 e y0 são coordenadas do ponto. Qual ponto? O ponto de tangenciamento. Beleza? Aí, esse coeficiente angular genérico, se a gente quiser calcular, ó, no ponto P, que foi dado lá, que é menos 2 e 4, a coordenada do x é menos 2. Então, nós vamos ter f' de menos 2 igual 2 vezes menos 2. O f' de menos 2 é igual a menos 4. Esse 4 é o nosso a aqui, ó, tá? Coeficiente angular. Agora, vamos substituir na equação para fechar o exercício, tá? Então, coordenadas de x0 e y0, nós temos y, estou reescrevendo essa equação aqui, ó, y0, que é 4, é igual a que é o coeficiente angular, menos 4, que multiplica x menos a coordenada x0, que é o menos 2. Fecha e fecha. Então, vamos para a finalização aqui. Nós vamos ter y menos 4 igual menos 4 vezes x, menos 4x, menos com menos 2 mais 2, vezes menos 4, menos 8. Menos com menos mais 2, menos 8. Y igual menos 4x, menos 8. O menos 4 aqui passa positivo. Y, subir mais um pouquinho aqui. Y igual a menos 4x, menos 4. Essa aqui, equação da tangente no ponto P. Menos 2 e 4. Uma coisa que vocês podem fazer, se achar que é interessante, dá para testar e ver se vale. A coordenada x e y aqui do ponto se vale. Então, por exemplo, se eu substituir o x por menos 2 na equação, eu tenho que achar o y4. Se eu substituir o y4, eu tenho que achar o x menos 2. Então, vou fazer o teste. Y igual a menos 4 vezes menos 2, 8. 8 menos 4 dá o y4. Se eu trocar o y por 4, aqui, passa esse menos 4 para cá, fica 4 mais 4, 8, dividido por menos 4, menos 2. Na equação da tangente, dá para tirar a prova real. Beleza, pessoal? Então, essa é a ideia básica aí do que é a derivada pela definição e uma das aplicações dela, que é a determinação do coeficiente angular. Muito obrigado, até a próxima, valeu!